Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma santa noite a todos os senhores que nos acompanham pela Rádio Catedral, pela Web TV Redentor, dando continuidade às nossas catequeses, agora destinadas à Santíssima Virgem Maria, à presença de Nossa Senhora nos Santos Evangelhos. Ontem parávamos já na descrição de São Mateus a respeito da concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo nas entranhas de Maria, nas entranhas virginais de Nossa Senhora, depois de fazermos um detalhado estudo da genealogia descrita pelo evangelista. Hoje terminaremos os versículos em que São Mateus descreve a concepção no ventre virginal de Maria e estudaremos, refletiremos também sobre a adoração dos magos. Mas antes disso, eu convido os senhores para rezarmos a nossa oração Subitum Praesidium, a vossa proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meus queridos irmãos, iniciamos essa catequese nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa, nos versículos 19 e 20 do primeiro capítulo de São Mateus. Leio para os senhores. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. José era justo e decidiu repudiá-la. José, ao descobrir que Nossa Senhora, meus amados irmãos, estava grávida, não sabia que era por obra do Espírito Santo. José pensa em deixar a Virgem Santíssima ocultamente por dois motivos. Ora, meus amados irmãos, temos a hipótese, ou melhor, o motivo da reverência e temos o motivo da inocência. A hipótese em que São José poderia deixar a Santíssima Virgem e repudiá-la em segredo pela reverência, alguns mariólogos sustentam que Maria teria comunicado a São José o fato da encarnação, o fato milagroso da encarnação, fato este que influenciaria a vida futura do matrimônio. São José, nessa hipótese, nesse motivo de reverência para com a Virgem Maria, em nenhum momento ele suspeita, podemos dizer, ele duvida da inocência de Nossa Senhora, mas ele descobre, dizem alguns estudiosos, nessa possibilidade, a intervenção divina. Fica na dúvida de assumir, por isso deseja repudiar, não porque duvida da idoneidade de Nossa Senhora, mas principalmente porque se sente pequeno e fica na dúvida de assumir esta paternidade que cabia a Deus. São João Paulo II dirá: este seria o sacrifício heróico de São José. Privar-se de Maria, a quem ele amava, para respeitar os direitos de Deus, para colocar a Deus sempre no primeiro plano de sua vida. Olha como já nessa atitude, muitas das vezes mal interpretada, cuja leitura é feita de forma equivocada, errônea, do repudiar de São José, desse desejo de São José abandonar secretamente a Nossa Senhora, olha como muitas das vezes são feitas análises hermenêuticas um tanto pessimistas e não virtuosas da figura de São José. Podemos dizer que São José escolhe a forma secreta, oculta, como nos diz São Mateus, na vivência da virtude da justiça. O que seria a justiça de São José? A humildade e o silêncio. José assim agiria sem dizer absolutamente nada. Porém, há uma outra
corrente de mariólogos, estudiosos da presença da Santíssima Virgem nas Sagradas Escrituras, que dizem que São José foi por uma segunda hipótese, a hipótese da inocência. Parecida com a da primeira, da reverência, São José não duvida, podemos dizer, da honra de Nossa Senhora. Ele conhece, era cônscio da santidade de Maria, mas São José não tinha o conhecimento do como de Deus. Ele sabia que algo sobrenatural havia acontecido, mas ele não tinha a consciência de como Deus havia feito. Justamente, meus irmãos, nós podemos descobrir, somente nesse versículo 19, que a justiça para São José consistia em não querer interferir nos planos de Deus. Nos planos de Deus para aquela mulher a quem ele tanto tributava o seu amor, a Virgem Maria. Desejava São José refugiar-se no silêncio e no abandono, para assim não ferir o amor que ele tinha a Maria e, ao mesmo tempo, a devoção, a adoração e o temor de Deus, o santo temor que não era o medo, mas um respeito pleno aos desígnios, aos planos amorosos do Altíssimo. Como aprendemos com São José. Mas justamente no versículo 20, enquanto José nutria no coração esta característica, este desejo, sentimento, eis que o anjo do Senhor lhe aparece. E o anjo retira essa inquietação de São José. O que somente o anjo pede a José? Que ele tome a Maria consigo, que ele intervenha positivamente na vida daquele que havia sido concebido no ventre virginal de Nossa Senhora. Ou seja, Deus quer incorporar a Jesus na genealogia de José, para assim fazer com que essa intervenção lhe faça membro da família davídica, cumprindo as promessas, como ontem nós falamos. Meus irmãos, com o versículo 20 desse capítulo 1 de São Mateus, nós percebemos que José, ele é pai adotivo, não somente pela lei. São José é pai adotivo pela vontade de Deus. A vontade explícita de Deus concede, segundo a teologia, uma paternidade privilegiada ao Santo Patriarca, aquele que foi justo ou por reverência, aquele que foi justo por inocência, por pureza, pela vivência íntima na sua alma, no âmago do seu coração, da virtude da castidade, da santa pureza dos homens que querem fazer a vontade de Deus. Interessante, meus amados irmãos, que nesse versículo 20, justamente o versículo em que São José recebe a visita do anjo, Deus não introduziu a José na geração, mas ele introduz a São José no nascimento, de tal forma que José recebe a bela e divina missão de colocar o nome em Jesus Cristo. E é isso que São José, a partir da visita do anjo, ele descobre como se deu aquele mistério. A concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ora, com essas três características, Jesus, ele é enxertado, ele é inserido na família, na ramificação davídica, justamente por ter a José como seu pai adotivo, por José ter sido solicitado a ele esse ter a Maria consigo, e ao mesmo tempo de José colocar o nome em nosso Senhor Jesus Cristo, não participando da geração, porque não houve obra de varão, mas sim do nascimento. São José, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, ele, pode-se assim dizer, ele revela para nós, através dessas páginas de São Mateus,
a grande virgindade de Nossa Senhora. Ora, São Mateus, com essas características da aparição do anjo a São José, ele traz a realização da profecia de Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Recordemos que a profecia de Isaías foi proclamada 70 anos antes. E Isaías dirá que uma virgem conceberá. Maria é a partenós, é a virgem que Isaías profere já em seu capítulo 7 e que São Mateus assim utiliza em seu livro. Ora, a concepção virginal que se dá no momento da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo nas entranhas de Nossa Senhora, não é somente um fato especial, mas nós podemos dizer que é a maneira única e extraordinária em que nós podemos e devemos, a partir das Escrituras Sagradas, no cumprimento das promessas de Deus, afirmar a virgindade de Nossa Senhora. Assim, nós percebemos que parece São José receber um protagonismo nessa parte final, nos versículos 18, 19 e 20 do primeiro capítulo de São Mateus. Mas esse protagonismo de São José nos dá a entender a virgindade de Maria, como foi concebida por obra do Espírito Santo e a paternidade privilegiada de São José, vinculada a Jesus, dada a sua esponsalidade com Nossa Senhora. Um homem que foi escravo das promessas de Deus, porque amou muito a Maria e a Jesus. De tal forma que a figura de São José nos remete muitíssimo no primeiro capítulo à figura de Nossa Senhora no Evangelho de São Mateus. Para encerrar essa análise, a catequese da presença de Maria no Santo Evangelho de Mateus, nós precisamos adentrar a cena dos Reis Magos, o encontro dos magos com aquele menino e sua mãe. Mateus 2, versículos 1 a 12. Repito para os senhores. Mateus 2, versículos de 1 a 12. Já nesse versículo, como dizia no início de nossas catequeses sobre a presença de Nossa Senhora no Evangelho de São Mateus, se atualiza Miqueias 5, versículo 1. E também o versículo 2, onde a profecia de Miqueias falará de Belém justamente a pátria de Davi, Belém que se encontra ao sul de Jerusalém. Já quando nós encontramos o relato da adoração dos magos, desde quando eles veem por primeira vez a estrela que assim anunciava o nascimento do Salvador, do Messias, e essa estrela os conduziria a Herodes e depois faria com que chegassem até o Salvador, a nosso Senhor Jesus Cristo. Já São Mateus faz com que o livro de Miqueias seja atualizado na história da salvação. Nós podemos entender entre duas cenas esse capítulo 2 do versículo do Evangelho de São Mateus, que narra a adoração dos Reis Magos. Duas cenas. A primeira é o versículo 1, quando São Mateus diz: e eis que vieram uns magos do Oriente. E a segunda cena é a do versículo 9: e eis que a estrela que tinham visto apareceu. Interessante, meus amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, os magos retratados por São Mateus, eles já concretizarão uma das profecias de Balaão, que o Messias seria adorado pelos magos do Oriente. Essa concretização é do livro dos Números, capítulo 23, versículo 7. Repito, Números, capítulo 23,
versículo 7. Quando os magos dizem: vimos sua estrela no Oriente, a estrela condiciona o relato. Ela, em primeiro lugar, coloca os magos a caminho. Depois, essa estrela faz com que Herodes seja informado do nascimento do Messias a partir de sua aparição. Mateus 2, versículo 7. Após, a estrela volta como um sinal de Deus. Já no Antigo Testamento, as estrelas sempre representaram um sinal não somente físico, de luminosidade, mas um sinal espiritual da intervenção de Deus. E justamente quando os magos se alegram, Mateus 2, versículo 10, é no momento em que a estrela reaparece para eles, a fim de que seguissem seu caminho. E a estrela novamente ganhará o seu protagonismo, nesse capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, quando ela se detém no lugar em que o menino Jesus se encontrava. Mateus 2, versículo 9. Interessante que não fala São Mateus de estrelas. No Evangelho, utiliza-se a palavra aster, ou seja, uma única estrela, no singular, de tal maneira que a estrela que anuncia aos magos, que faz com que Herodes tenha o conhecimento e se detém mostrando geograficamente e exatamente o lugar em Belém, essa estrela ela não era irrelevante aos judeus. Aqui deixo para os senhores inúmeros versículos de livros sagrados, onde a estrela sempre denotou para o povo da antiga aliança as intervenções extraordinárias de Deus. Gênesis 37, versículo 9, Números 24, versículo 17, Gênesis 37, versículo 9, Números 24, versículo 17, Isaías 40, versículo 26, Isaías 40, versículo 26, e o Salmo 148, versículo 3. Eu convido os senhores a rezarem com essas passagens bíblicas que estou dando na catequese, mostrando como no Antigo Testamento a estrela que surgia como um fenômeno luminoso no céu não era irrelevante aos judeus. E é por isso que, com a adoração aos magos, nós entendemos que Herodes recebe duas informações. A primeira, ele descobre o nascimento do rei dos judeus. E a segunda é quando ele convoca o sinédrio. Nós aqui temos, no capítulo 2, quando Herodes pede que chame aos chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, exatamente o capítulo 4, o capítulo 2, o versículo 4. Mateus 2, versículo 4. Ali, Herodes, além de ter a informação de que o rei dos judeus havia nascido, ele recebe a informação do sinédrio de que era em Belém. E a profecia não somente de Miqueias aconteceria, mas a profecia do segundo livro de Samuel também. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Meus amados irmãos, é muito interessante que depois que a estrela traz os magos até Herodes, Herodes falsamente parece ser um homem cordato, deseja enganar somente obtendo informações àqueles homens do Oriente. São Mateus, ele narra uma segunda cena vinculada à adoração dos magos e à estrela. É quando a estrela reaparece. E São Mateus, ele utiliza um advérbio vinculado à alegria dos magos. Ele não diz somente que eles se alegraram muito. São Mateus utiliza um advérbio superlativo, onde ele diz: os magos se alegraram imensamente.
para mostrar que a alegria daqueles homens não era um contentamento fugaz, mas que a imensidão daquele contentamento, daquela alegria interior dos magos, não era somente de que eles não foram decepcionados ou não estavam se guiando de forma errada até o lugar do menino, mas pelo contrário, de que a resposta às inquietações interiores de cada um daqueles magos estava sim recebendo no ressurgimento daquela estrela um importante sinal: o caminho rumo ao Messias, o Salvador, estava não somente aberto, mas se encontrava corretamente percorrido. Meus irmãos, nessa segunda cena, que podemos dizer que é a segunda etapa da adoração dos magos, nós vamos encontrar a São Mateus dizendo que, ao encontrar o menino com sua mãe, eles entraram à casa. Recordemos que Nossa Senhora, São José, o menino Jesus nasce no estábulo. Podemos ler isso, essa informação que vos darei no capítulo 2 de São Mateus. Nasce no estábulo Jesus porque estava acontecendo o recenseamento. Mas passado aquele processo de inscrição, de recenseamento, as hospedarias, as casas se esvaziaram. E com certeza, do estábulo, a Sagrada Família mudou-se em Belém para uma casa. E é então que São Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 2, dirá: eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Mateus 2, versículo 11. Chamo a atenção para a nossa catequese, o versículo 11 do segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. Viram o menino com Maria, sua mãe. Depois que entram na casa, a cena, nos diz São Mateus, já não acontece no estábulo. Para que os senhores tenham ideia, fazendo o estudo exegético da presença de Nossa Senhora no Evangelho de São Mateus, essa expressão, o menino com Maria, sua mãe, aparece por 5 vezes no Evangelho de São Mateus, especialmente no capítulo 2, nos versículos 11, 13, 14, 20 e 21. Podem conferir, versículos 11, 13, 14, 20 e 21. Essa atmosfera do encontro não é por acaso em que eles assim vislumbram diante de seus olhos o menino no colo da Virgem. Tanto é que São Mateus, ele dirá que qual foi a primeira atitude? Se prostraram. No grego, o proskinen, ou seja, eles têm uma atitude de oferta, de adesão, de submissão do coração para com a cena que encontram. É muito bonito, meus amados irmãos, os magos do Oriente encontram ao rei dos judeus no colo da rainha. Nossa Senhora, naquele momento, é a rainha mãe, é a Geberá, que os judeus conheceram no Antigo Testamento. Podemos dizer no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, e também especificamente na figura de Betsabé, a esposa de Davi, a mãe de Salomão. Conta o primeiro livro de Reis que quando Betsabé, mesmo indo ao encontro de Davi, ancião, se prostrava diante do rei. Diferentemente, já no primeiro Reis, capítulo 2, versículo 19, é Salomão, quando encontra a sua mãe, a rainha mãe, ele se prostra diante dela. Logo, nós vamos voltar lá à genealogia de Jesus, onde aparece Betsabé. Maria é essa
Geberá, essa Reberá, como dizem os hebreus, é a mãe rainha que tem ao rei no seu colo, é a sede da sabedoria, é aquela que foi assim predestinada, determinada por Deus para ser a rainha. Por isso, nesse segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, tanto é frisado que o menino foi encontrado com Maria, a sua mãe, e eles se prostraram. Que nós possamos, com essa catequese, terminando assim o estudo da presença de Nossa Senhora no Evangelho segundo São Mateus, que nós possamos também pedir a ela a graça de aprender sempre a prostrarmos-nos diante de Jesus e a encontrar a ela como rainha do céu, da terra, rainha do nosso coração. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus os abençoe, uma noite muito santa e feliz. Temos a Cristo como Rei, mas Deus nos deu a Maria como Rainha, que seja a rainha de sua vida, a rainha de sua casa e família. Uma santa e abençoada noite.